Voltamos. Gente, só um detalhe. Aquela arte que eu ganhei, ela não é pintada, não, ela é esculpida. A imagem fica em 3D. Até um deficiente visual, ele tem como passar a mão e visualizar a imagem de rosto e tudo. Muito interessante. Parabéns para o Djalma. Mas agora nós vamos de história. Eu Com quero esta uma daquela criatura. pra mim, eu Olha, gostei. vamos encomendar para eu Igor gostei. Menezes Eu quero, assim, ó. uma terra. Com a mãozinha no queixo. De Mona Lisa. Um Mona Lisa. Para Igor Menezes. O nosso querido Igor, que já está mais conhecido nos picos, como ele diz, do que farinha no meio da feira, de picos, em pleno sábado, que eu digo que amanhã, se chover, está da feira nossa daquele jeito, que hoje já está abafado do jeito que está. Mulher, e a emoção que a gente sente quando vê a água caindo? Né? Não, acordei só ouvindo barulho e quase não durmo de novo. Eu acordei foi para tirar as cores das goteiras. Quando chove, nossa cidade, nossa realidade Nordeste é essa. Eu também não vou mentir, não. Eu levantei para olhar se uma que tinha lá na sala. Meu Deus do céu, meu livro está chovendo, que agora é tão raro aqui, eu usar o caso vendo se as teias não estão. Agora, este historiador, professor e amigo aqui, tem feito um bem danado para a gente. Ele é o proprietário, eu chamei o proprietário do Pix das Antigas, minha gente, lá no Instagram. E essa semana, nós tivemos o dia de finados. Um dia que a gente sente saudade, que a gente lembra. E quando a gente fala em finados, a gente remete o que é o cemitério. E o nosso cemitério São Pedro de Alcântara tem muita história. Nossa cidade hoje é uma cidade grande, razoavelmente grande, né, Igor? Mas nós temos ainda muitas lendas e muitas histórias. E a postagem começou, eu acho que ele nem tinha a intenção de resgatar tanta história. Hoje mesmo eu estava lendo ainda rindo, que a gente termina rindo, porque da história daquele túmulo que era fora do cemitério. E aí ele foi demolido, né? E o tanto de lenda interessante. E, assim, como a gente se apropria dessas histórias. E eu ri, foi da história, assim, tinha uma dizer assim, se eu morresse hoje, uma das pessoas comentou, eu ia chegar no céu e ia dizer que aquele túmulo era por isso, por isso, por isso, por isso. E, ou seja, como essas histórias povoam, não é, Igor, o imaginário das pessoas? Assim, caiu no dia de finados, né? Isso. Eu estava... Geralmente eu respondo muito aos directs, né? Então a gente escuta muito a sugestão dos seguidores. E aí eu dediquei alguns dias à Passagem das Pedras. Eu vi viu, também. né? Que foi muito sobre interessante. A construção da a atuação do Eulálio Damasceno, né? A questão da construção da ponte, a luta de vários anos que o pessoal da Passagem das Pedras tinha com aquele com aquela ponte. Né? Então, assim, com relação ao túmulo, eu particularmente sempre tive curiosidade. Eu acho que todo mundo na infância ouviu uma história diferente daquele túmulo e principalmente relacionada ao comportamento da criança. Pois é. Olha, se você não se comportar, vai acabar que nem a menina que foi enterrada aqui. Olha, se você não se comportar, aconteceu isso e isso aqui. Então, toda vez que você passava por o túmulo, geralmente com um adulto, ele contava uma história. E aí derrubaram o túmulo, demoliram o túmulo e veio aquela curiosidade, né? Por que demoliram? Como foi o processo de demolição? E aí me disseram, olha, Igor, aquele túmulo tem uma memória afetiva na vida da gente, né? Embora eu não saiba quem está sepultado ali, a gente acabou se apegando, acabou virando um patrimônio arquitetônico do município, porque todo mundo, nesses anos todos, ouviu alguma coisa daquele túmulo. O que eu posso dizer para vocês é que aquele túmulo ele já tinha praticamente um século, se não tivesse mais. Nossa. Porque a última pessoa que se tem, uma das primeiras pessoas que foram sepultadas ali, que se tem a certeza, foi sepultada em 1930. Mas a família falou que a certeza que podia dar era de 1930, mas que quando foram sepultar essa pessoa de 1930, já se ouvia falar que os avós ou bisavós dessa pessoa estariam lá.
Pois Mas elas só podiam garantir o avô, porque esses eles sabiam de certeza. De certeza. Daí a imagem... E aí o que é que acontece? Na verdade, a gente criou as lendas, os mitos, pelo estranhamento. Exatamente. Que um túmulo fora do cemitério causa. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que não é o único túmulo que tem lá fora. Não, diz que nessa é calçada o único que a gente conseguia visível, ver. Não é? Visível. Exatamente. Há várias histórias, né? Inclusive algumas. O finado Dagoberto me dizia, né, que era uma pessoa que conhecia muito das coisas. Ele dizia, Igor, olha, quando transferiram o cemitério, que era aqui no centro, na rua Monsenhor Hipólito, quando transferiram esse cemitério, já em meados de 40, muitos túmulos também foram removidos. E não era murado, o cemitério não era murado. Então, acabava que foram sepultando sem nenhuma organização. Típico de Picos, não é verdade? Quando a urbanização começou a ir naquela direção, já na década de 70, que construíram o Marcos Parente, que construíram o Vidal de Freitas, que construíram o Hospital Regional, tudo isso foi nos anos 70, que aquela região começou a se urbanizar, sentiram a necessidade de murar o cemitério. Quer ver aquele supermercado? Então você tem duas hipóteses. A hipótese de que deixaram o túmulo fora porque não conseguiram murar. Não deu, acabou escapando. Há essa história também. Mas a família diz que era costume na época, e também na história fúnebre, porque a gente tem essa linha de pesquisa na história, há uma série de pré-requisitos para ser sepultado no cemitério, principalmente no início no período imperial e no início republicano, do Brasil republicano. Doenças desconhecidas, doenças contagiosas, suicídio, crianças pagãs não eram sepultadas dentro do cemitério. Então, o que é que a família entende? Que as primeiras pessoas morreram de uma febre. Acredito-se que varíola, febre, aquelas doenças do início do século. Aquelas epidemias do início do século. E por causa disso, essa pessoa que foi sepultada em 1930, foi sepultada fora. E os descendentes apenas aproveitaram o túmulo. Então não tem nada de macabro, não tem nada de mirabolante. A família esclareceu que não, que apenas os descendentes dessas pessoas preferiram não fazer outro túmulo, já que tinha. Mas a família, o seu Nel Fontes disse, né, que é descendente, ele disse, olha, esse túmulo é um conjunto de famílias. Macedo, Albano, Fontes, Aguiar, não é? Caminha. É um conjunto de famílias, porque na história essas famílias vão se entrecruzando através dos matrimônios. E o que foi que aconteceu? E ele disse que ele, como já era ele que cuidava do túmulo, né? A geração dele era que estava cuidando do túmulo, sentia a necessidade ele tinha esse desejo de levar os restos mortais para dentro, né? Porque eu acho que até ele tinha esse estranhamento, um túmulo fora do cemitério. Verdade. E aí a prefeitura procurou ele, alegou a questão, ficava numa esquina, poderia haver acidentes, deu lá as suas justificativas e ele disse que sem nenhum problema. Foi uma coisa conversada, a família fez questão de esclarecer que a prefeitura não agiu de forma arbitrária, mas a gente é que sente falta, a gente foi quem acabou sentindo falta do túmulo, porque eu acho que nem a família percebia, ouvia a dimensão que tinha. A representação que esse túmulo tinha para a cidade. E aí fui atrás de várias histórias sobre o cemitério e fala que não, quando eram as crianças, haviam várias cruzes ali na calçada. Ou na calçada, ali onde hoje é o asfalto. Então, talvez, quase certeza, existam outros corpos que a urbanização acabou levando, entendeu? E não é muito diferente do centro de Picos, não. Não. Quantos e quantos cemitérios nós não podemos ter aqui? Diz que na enchente de 60, onde era o cemitério antigo na Monsenhor Hipólito, as pessoas que viram a enchente de 60 e outras enchentes, que é muito comum na nossa cidade, diz que contam-se a história de uma grande caveira com longos cabelos vagando aí nas ruas da cidade, a água levando. Eu digo, você já imaginou em 1960 você viu um negócio desse? Várias.
Então, assim, e se você prestar atenção, agora eu vou partir para o aspecto espiritual da coisa. Se você prestar atenção nas histórias que contam do cemitério, você já percebeu que a maioria envolve criança? Faz sentido a história das crianças pagãs. Não estou dizendo que eu acredito ou deixo de acreditar. Eu estou dizendo que as pessoas contam, quando elas contam as suas experiências, que não se sabe se foi experiência, porque nós sabemos que o cérebro também cria coisas. Enfim, isso é uma questão para a discussão da psicologia. Mas a maioria das histórias que eu escutei, das pessoas que alegam ter tido alguma experiência com o sobrenatural, elas sempre trazem crianças. Aí eu fiquei com aquela coisa, né? Se realmente eles tiverem visto alguma coisa, se realmente isso ocorre, faz sentido. E assim, quando eu falei da postagem, porque lá surgiu várias histórias, e eu achei interessante a dessa moça, quando ela disse assim, meu Deus, eu não lembro, que eu sou péssima em nome. Se eu morresse ou se chegasse ao céu, eu ia contar essa história para Deus, que é a história que, assim, eu sempre sabia que era... Eu vi aquele túmulo, eu lembro que as minhas amigas diziam assim, era uma menina. Só que uma menina, como se fosse assim, uma menina má. Mas eu não sabia o detalhe. Aí, lindo. Aí, quando ele fez a postagem, aí fui conhecer a história, como era uma menina que era mal criada com a mãe dela, respondona com a mãe dela. Aí ela fez uma desobediência à mãe dela, aí disse que a mãe dela rogou uma praga, que quando ela morresse, ela ia virar uma serpente. E nisso a menina ainda fez uma travessura, foi uma festa, não sei o que morreu. Aí disse que lá ela virava serpente. E que todo ano tinha que reformava o túmulo, porque quando o túmulo rachava, o Júnior está ali concordando, ele é do bairro São José, ele disse que conviveu colado do cemitério perto da casa dele, ele disse que a história é essa. Você não sabe a velocidade que eu passava na frente do cemitério, não. Que quando rachava, aí tinha que todo ano reformar, assim, consertar o túmulo, porque era a cobra, que era a menina, que podia querendo sair. Se ela saísse, ia devastar Picos. Gente, a questão é muito interessante essas questões. Mas tem outras histórias. Tem a história de que a pessoa era tão ruim que o túmulo, que o caixão ficou tão pesado que não conseguiram colocar dentro do cemitério. Então, assim, foi esclarecido, de fato, porque a função do historiador é ir atrás das fontes, né? Ir atrás. Inclusive, a gente está pesquisando agora, está encontrando coisas da habitação, documentos lá em Portugal, no Conselho Ultramarino, de que a ocupação dos Picos ainda se deu no século XVII. Meu Deus. Né? Catálogos de fazendas, presenças de negros. Então, qual foi? Eu acho que foi um alívio, foi um momento que a sociedade pôde matar a curiosidade, e eu acho que foi um alívio para a família. Também porque acho. Convenhamos também que não era tão agradável para os descendentes de quem ali estava sepultado ouvir essas histórias, né? Com certeza. Né? A família fala que lá tinha... O povo fazia de tudo, entendeu? Então, algumas pessoas. Então, assim, eu acho que foi um momento que a sociedade pôde, de fato, conhecer quem estava sepultado ali, as causas, porque não deixa de causar curiosidade. E a família se sentiu aliviada em poder dizer para a sociedade que eram mitos, que eram histórias, né? Que não deixa de alimentar o imaginário, né, das pessoas. Eu acho que a pesquisa, né, ela tem esses sabores, porque você acaba escutando o imaginário popular, que todo mundo já escutou. Picos tem seus folclores, Picos tem suas lendas, Picos tem suas histórias. E aí, eu digo, bom, já que o tema é cemitério, eu vou dar uma volta nos cemitérios. Né? E aí eu fui no cemitério do Tanque, ali na região do Curralinho, não é? Depois que eu tirei a foto, eu até me arrependi. Eu digo, minha gente, que foto cabulosa. A pessoa tirou uma foto na porta de um cemitério. Aí eu fiquei assim, olhando, eu digo, será se eu posto? Eu dei um negócio, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, será se eu estou? Não é minha agora, não. Eu sei que eu postei, né? Explicando, nas anotações do Osildo Albano, ele conta, não é? A gente não sabe qual foram os documentos que ele teve acesso, porque ele deixou muita coisa datilografada, mas acaba que os documentos foram se perdendo. Mas ele conta que ali, aquele cemitério do Tanque, ele surge a partir de uma cruz chamada Cruz das Almas.
E aí, no século XVIII, as pessoas iam sepultando. Quando foi em 1914, Monsenhor Lopes resolveu edificar o cemitério. Né? Então, aquele cemitério está ali desde 1914, o cemitério oficial. Né? O cemitério oficial. Né? Então, assim... E a página, ela já matou a curiosidade de muita coisa, né? Já trouxe à tona muita coisa que o povo... Quem era que sabia que na Monsenhor Hipólito, ali perto do Picoense, tinha um cemitério? Eu lembro quando eu estudei no Instituto Monsenhor Hipólito, que as meninas diziam assim, lá dentro, nunca mais andei por lá, mas tinha um parquinho. Aí as meninas diziam assim, aqui era um cemitério. Ali naquele parque, era bem onde era enterrado. Aí eu ficava, na hora do recreio, olhando, será que era um cemitério? Toda a vida. Aí quando eu fui para lá, eu era adolescente. Daí eu ficava, será? Aí quando eu fazia qualquer atividade de educação física à tardezinha, eu fazia que nem os meninos. Eu ficava assim, quando estava todo mundo, não ficava ali só, não passava ali só, nem por um decreto. Eu costumo dizer, e eu digo aqui para vocês, confessando até para quem está assistindo, que quando eu fui fazer essas postagens, eu não gosto dessas coisas. Eu sou uma pessoa mais medrosa que pode existir na face da terra. E eu morro de medo. Confesso que até com minha prima eu dormi nesse dia. Eu disse, olha, eu vou dormir em seu quarto hoje. Porque eu não tiro essas coisas da minha cabeça. Eu tenho medo. Eu sou frouxo. E aí... Mas eu fui no cemitério, fui no São Pedro de Alcântara, e tem também duas histórias que eu ouvi. Uma diz que é Caixão dos Pobres de Santo Antônio. Outro diz que não, que é Caixão dos Pobres de São Vicente. Ainda resta eu identificar qual é o nome real. Mas disse que é os caixões das pessoas que morriam aqui fora, não localizavam seus parentes e acabavam sendo enterrados nesses caixões dos pobres. Aí resta saber se é São Vicente ou é Santo Antônio. O que eu quero dizer para vocês é que você tem a pesquisa documental, você tem a história, a tradição oral. Entendeu? E muitas vezes você tem a memória herdada. O que é a memória herdada? É aquela memória que não é sua, aquela memória que você não viveu, mas que os familiares repassam para você e você repassa para seus descendentes. Então, assim, a história... ela dá uma explicação às coisas. A história não é juiz para dizer isso de fato aconteceu dessa forma, porque ninguém estava lá. A gente constrói uma narrativa a partir das evidências que a gente encontra. Mas, de repente, você encontra um documento que desconstrói uma narrativa anterior. Né? Então, assim, o objetivo da página, né, é mais valorizar tudo isso. Valorizar a história, valorizar também a memória, né? Que muitas vezes é uma memória que se enraizou. Isso. Como a desse túmulo. Hoje nós sabemos que a história do túmulo é uma, né? A gente foi atrás para saber, mas tem várias lendas, narrativas, lendas que são contadas pelas pessoas. Como também em relação à catedral, né? Eu já marquei na agenda que eu não posso ir para a missa nesse dia, porque há uma profecia, existe uma profecia sobre a catedral. A primeira catedral, o Frei Biapina, quando construiu, disse que perto de 100 anos depois dessa catedral, ela iria ser demolida e ia dar espaço a um grande monumento. Em estilo neogótico, estilo clássico, ele disse lá o nome. Aí, realmente, se você considerar a bênção oficial é de 69. Não estou considerando a última edificação, eu estou considerando a bênção oficial para dizer, está pronta, é de 69. Então, dá 100 anos. Que dia é isso? 100 anos depois, ele disse que no dia de uma missa, esta catedral iria cair. Eu digo, olha, e eu penso... Bom, em 2069 é um ano que eu não vou à missa. Nem eu. Na catedral, porque se que essa história é verdade, é melhor prevenir do que remediar. Assim, mas são essas histórias, Edivânia, que divertem as pessoas, são essas histórias que fazem com que elas queiram saber mais, elas queiram ouvir. E a gente se sente na obrigação de contar. Não é verdade? E a gente também tem muita, que acho que é uma coisa que eu passo diariamente, e eu vou aproveitar o programa, disputa de memória.
Tem muita disputa de memória. Por quê? Mas as pessoas têm que entender que existe um lugar de fala. Se você, por exemplo, digamos, vamos trazer para a questão política, que é mais fácil de explicar. Você tem 2 partidos adversários. Você é situação, seu colega é situação. Vocês viveram o mesmo período, mas viveram de formas diferentes. Isso. Um viveu como oposição, o outro viveu como situação. Então, a história que vocês vão contar para os familiares de vocês é da ótica de vocês, a partir da experiência de vocês. E a gente faz uma coisinha, assim como vocês fazem aqui na televisão, que é edição. A gente só conta o que a gente quer. E a gente ainda faz outra coisa que vocês também fazem na TV, que é o enquadramento. A gente ainda se coloca como protagonista. Que é o enquadramento da memória. Então, o profissional da história, quando ele escuta alguém dizendo alguma coisa, ele presta atenção em tudo isso. Ele fica observando por que é que aquela memória está sendo contada daquela forma e não de outra. Porque aí você vai sentar com outra pessoa, com outra vivência, que tem o mesmo período, e você vai ter algumas coisas que vão ser condizentes e outras que vão ser da experiência. Não estou dizendo que é mentira, que vai partir da experiência, da vivência pessoal de cada um. Então, quando eu coloco um texto na página, eu tenho muito esse cuidado. Entendeu? Porque, tipo assim, tem aquela história que é a mais aceita. Isso. Entendeu? Mas eu gosto também de colocar as discordâncias para gerar o debate. E o que é colocado ali, ressaltando, é produto de muita pesquisa. O que é o documento do historiador? O documento do historiador é o jornal. Eu tenho jornais que contam absurdos e picos, é porque eu ainda não coloquei, entendeu? Porque eu estou me preparando psicologicamente para ver se eu tenho aquela coragem de postar. Porque tem coisas que o historiador acaba descobrindo por acidente, entendeu? Está procurando um documento e acha outro. Você está entendendo? Por exemplo, a questão do cemitério. Eu já escutei aquela da Rua Monsenhor Hipólito. Eu já tinha escutado pela tradição oral, mas eu nunca tinha achado um documento. Mas durante o mestrado eu estava procurando documentos sobre o Marcos Parente e encontrei uma questão política, uma briga por o terreno que ficava em frente ao cemitério velho. Então, o documento desse terreno me disse onde era o cemitério velho. E aí você vai cruzando as fontes. Você vai cruzando jornal, você vai cruzando documento de cartório, você vai cruzando a história oral, você vai... porque você tem a história oral, como eu te disse, eu posso não ter pessoas vivas da década de 20, por exemplo, mas ainda tem muitos. Mas você tem os filhos. Bom, você tem um Dimas Leles, que tem 92 anos, que é muito inteligente, lembra de muita coisa. Você tem um Oneide, que é da década de 40, que escutou dos pais, e eu já tinha conversado com o Dagoberto, com outras pessoas, Dona Miriam. Então, você tem a memória herdada, que é a memória que eles receberam dos antepassados deles. E aí você cruza tudo isso. Por exemplo, você quer entender o coronelismo no Piauí, tem muito documento no arquivo público, nos jornais, que falam horrores de pessoas que hoje é nome de rua, no sentido de taca que deram em padre, entendeu? Tudo que você imaginar aqui tem. É porque a página ainda tem chão. Tem muito chão, ainda tem muita história, entendeu? E assim, eu quero agradecer, Igor, porque, assim, te parabenizar pela inúmeras vezes que eu já lhe parabenizei, por você ter tido essa coragem e perseverança de trazer para todos nós essa tem um termozinho que é o picoencidade. Picoencidade. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E como está sendo prazeroso descobrir essa nossa picos, essas histórias. Quando eu acho assim, por que a questão do cemitério? Porque eu vi que foram muita gente daqui, gente de fora, gente que morava aqui. Muita gente falou, muita gente comentou. Então, assim, isso é bom, porque isso traz para as pessoas o conhecimento, a história e o debate, que é aí onde a gente vai construindo realmente. Como eu te disse, quando você faz uma postagem, quando a gente faz uma postagem, vem pessoal no direct que diz que ficou emocionado,
que ficou curioso, vem pessoas para dar acréscimo, olha, eu estava lá. Então, assim, eu tenho muito cuidado, principalmente, voltando, no eu vi, eu estava. Tudo bem, você viu, você estava, mas você tinha um lugar de fala, você tinha um lugar na sociedade, você tinha uma posição biológica, você é homem, você é mulher, você é criança, você é idoso. Onde é que você estava inserido no momento daquele fato? Porque tudo isso influencia na forma como a pessoa vai te contar. É verdade. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Você não vai ver uma pessoa que era de um partido A, que sempre esteve naquele partido político A, que teve benefício daquele partido A, falando atrocidades daquele partido. Raramente você vai ver isso. É verdade. Então, assim, tudo isso. Então, o historiador ele faz isso. Para a gente construir essa narrativa, a gente cruza uma série de informações para poder chegar a um denominador comum e fazer uma narrativa mais coerente, uma narrativa mais gostosa. Você vê que eu sempre tenho cuidado de dar um tom de poesia, né? Na Picos de antigamente, na Picos das antigas, porque o texto acadêmico eu deixo para a academia. Isso. Na rede social eu procuro colocar um texto mais leve. Isso. Pois nós agradecemos ao Igor. Você quer acompanhar essa e outras histórias, vá lá no Instagram Picos das Antigas e a página também do Facebook. Tem muita gente. Muita gente. E até você pode fazer essa contribuição, conhecer um pouco mais da sua história, da história da sua família e da sua cidade. E das contribuições, né? Com certeza. Dizer, olha, eu queria que você falasse disso. Nós somos personagens da história. Às vezes você tem uma história interessante do seu avô, do seu tio, sua mesmo, alguma vivência que você quer contar, que você quer compartilhar, é só chamar lá no direct. As pessoas elas chegam com várias histórias e essas histórias elas viram postagens. Muito bem. Essa do cemitério foi uma sugestão. A primeira sugestão que eu recebi foi de um amigo de Santana do Piauí. Ele mandou uma mensagem: que vocês viram que demoliram o túmulo? Eu não tinha visto ainda. Não, vi não. Olha, seria legal e tudo, porque é um túmulo que eu acho que fez parte da história de muita gente. Aí depois dele, outras pessoas foram fazer o mesmo pedido e eu digo, eu vou fazer. Aí eu fui lá, procurei no Google Maps, porque o túmulo já tinha sido demolido, procurei a foto, fui lá, eu mesmo fotografei o depois, né, procurei familiares, aí eu postei, né, primeiro perguntando às pessoas, e depois alguns familiares foram no direct. E aí já se identificaram, aí eu fui, me deram o zap, aí eu fui conversar, aí fiz a segunda postagem. Todas as duas postagens fizeram muito sucesso.